quinto ano A, eu vou passar para vocês agora as orientações e as correções da semana do dia 3 a 5 de março. Então, na semana do 3 a 5 de março, nós temos língua portuguesa e matemática. A matemática, livro integrado, página 2 a 17, adição e subtração. E língua portuguesa, livro integrado, páginas 14 a 16, regras do dicionário. Então, vamos lá. Nós vamos começar com língua portuguesa. Na parte de linguagem, nós vamos estar corrigindo essas páginas aqui. Vamos começar então lá na 14 sobre regras do dicionário. Vamos lá então. Aqui nós temos a atividade 17. Releia este trecho e responda as questões. Como vimos em outras aulas, nós temos aqui sobre o dicionário. Como que a gente faz para achar uma palavrinha no dicionário? Então, um dos itens que eles colocam é sobre as regras. Assim como num jogo, cada dicionário tem regras próprias, que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou o gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Não deixe de ler, nem que seja rapidinho as instruções. Então, vamos lá. Nessa primeira questão aí, todos os dicionários são iguais? Sim ou não? Então, não são iguais. Então, aqui, resposta, não. B. O que é preciso fazer para saber quais são as regras próprias de cada dicionário? Para eu saber qual é a regra daquele dicionário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler as instruções daquele dicionário. Qualquer jogo, vou comprar um eletrodoméstico, vou comprar um aparelho, como que eu sei como que eu vou utilizar aquele tipo de aparelho? Eu tenho que ler as instruções para saber como funciona, o que eu tenho que ligar primeiro. O dicionário também. Eu vou ler as instruções de como que funciona. C. O autor afirma que o dicionário pode ter regras próprias. É como um jogo. Então, vamos sublinhar no texto o trecho que explica essa comparação. Então, vamos lá para esse trecho. Então, que trecho aqui está falando que o dicionário tem regras próprias? Então, seria essa primeira parte assim, ó. Assim como num jogo, cada dicionário tem regras próprias que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Então, vamos riscar até aí. Pode riscar aí no livro. Marca texto, canetinha, lápis de cor, vê o que você acha melhor. Pode riscar. Agora, vamos lá. Atividade 18. Na atividade 18, nós temos aqui, está pedindo para a gente observar essa página do dicionário. Ó. Então, nós temos uma página do dicionário. Então, é um dicionário que eles pegaram com a letra V. Então, nós temos duas palavrinhas lá em cima, o venoso e o verdadeiro. Ou seja, o venoso é a primeira palavrinha que se encontra aqui, ó, que nós temos aqui nessa página. E o verdadeiro seria essa última palavra da página. Então, o dicionário ele tem essas palavras para auxiliar quando a gente for procurar a palavra que tem aqui, a que começa nessa página e essa é o que termina. Então, se eu quero uma palavrinha que tem, vamos supor, eu quero colocar lá, qualquer palavra que não vai ser, que tem o N ou que tem o R, eu não vou procurar nessa página. Se eu quero, vamos supor, achar a palavrinha voto, eu vou achar nessa página? Não, porque voto é o V, o O, o T e o O. Então, eu vou procurar onde eu vou achar na página que tem V e o O, não o V e o E, né? Então, isso aí vai direcionar a nossa procura no dicionário, tá bom? Aquelas duas lá de cima, as duas palavrinhas lá. Então, seguindo aí. Circule as palavras que estão no topo da página e pinte-as de acordo com a legenda. Então, nós temos que circular
A palavra do início da página de amarelinho, de amarelo. E a última palavra da página de verde. Então, igual eu fiz aqui, ó. Tá? Pode circular. Localize e circule a palavra verbete e leia o que o dicionário diz sobre ela. Quantas acepções tem essa palavra? Então, vamos achar que a palavrinha verbete aqui, ó. Verbete tá aqui. Circula ela. Vamos ler junto comigo o que quer dizer verbete? Então, ó, verbete, a separação silábica seria ver-be-te. Ó, a sílaba forte já está em negrito, que é o bé. A palavrinha verbete, ela é um substantivo masculino, então gênero, né? Verbete, a gente fala o verbete. Qual é a acepção? Qual que é o significado? Palavra ou expressão de um dicionário ou de uma enciclopédia, com os significados e outras informações. Os verbetes deste dicionário têm exemplos. Então, verbete seria cada uma desses significados da palavra com os seus significados. Então, vamos lá. Localize e circule a palavra verbete. Circulamos. Quantas acepções tem essa palavra? Ela tem uma acepção. Então, pode escrever lá. Uma acepção. Leia o mesmo verbete retirado de dicionários diferentes. Então, nós temos aqui, o primeiro exemplo aqui, ó, dicionário 1, palavrinha dicionário. Então, nesse dicionário, vamos ver o significado. Substantivo masculino. Primeira acepção, primeiro significado. Livro que contém a relação das palavras de uma língua arrumadas em ordem alfabética, com o seu significado. Segunda acepção. Livro que contém a relação das palavras de uma língua e o seu significado traduzido para outra, ou seja, tem um dicionário inglês-português. Esse daqui é dicionário do Aurélio, tá? Ilustrado, lançado em 2008. Agora nós temos um outro aqui, ó, dicionário 2. Esse aqui é palavrinha viva, né? Foi também lançado em 2008. Então, vamos lá. Dicionário. Aí nós temos uma separação já aqui, ó. Ali a gente já não via separação. Nesse nós estamos vendo, ó, como ela é separada. S masculino, que é substantivo masculino. E a acepção. Qual que é a acepção nesse dicionário da palavra dicionário? Obra que contém uma lista de vocábulos de uma língua, dispostos por ordem alfabética, com suas definições ou seus equivalentes e principais propriedades, na mesma língua ou em outra. Bom, essas informações que aparecem sobre a palavra dicionário, em cada um deles, elas são as mesmas? Não são. Cada um está colocando uma definição, uma informação diferenciada, né? Então, vamos colocar que não. Próxima questão aí. Qual deles apresenta mais informações sobre a palavra dicionário? Qual deles? Essa ou essa aqui? Ó, essa daqui traz bem mais informações, né? Então, vamos colocar lá o dicionário 1. Qual apresenta a separação silábica de uma palavra dicionário? Então, nós vamos observar que o que apresenta a separação silábica é essa aqui, ó. Então, é do dicionário 2. Então, coloca aí, o dicionário 2. Atividade 20. O verbete do dicionário 2 apresenta algumas informações importantes sobre a palavra dicionário. Observe-o e depois responda às questões. Então, nós temos lá a palavrinha dicionário. Vou mais pra cá um pouquinho para melhor. Palavrinha dicionário. Aí nós temos a separação silábica e também o gênero, né? Substantivo masculino. Então, qual é a classificação da palavra dicionário de acordo com o verbete? Então, ela é um substantivo, ó. A palavra dicionário é um substantivo. Já vem escrito ali. Qual é a sílaba mais forte da palavra dicionário? Ali,
aqui nesse destaque já tá, ó. Ela geralmente vem em negrito, ó. É o na. Então, coloca lá a sílaba na. Que recurso é usado para indicar a sílaba mais forte? O negrito. Ela vem em negrito. A palavrinha vem em negrito. Pesquise e converse com seu professor e colegas sobre a diferença na função do ponto. Aqui tem alguns lugares que tem ponto. E outros lugares tem 2 pontinhos, ó. Que é no caso daqui e daqui tem 2 pontinhos, ó. Tá vendo? Tem 2 lugares que tem os 2 pontinhos. Aqui e outros lugares tem só um pontinho, um ponto. Qual que é a diferença? Por que tem isso aí? Porque alguns lugares tem o ponto e outros tem os 2 pontos. Então, vamos lá. O ponto, ele sinaliza o quê? Onde as sílabas devem ser separadas. Então, aqui no caso, ó, dicionário. Bom, muito bem. Então, como que eu vou separar essa sílaba? Vou separar dessa maneira. Agora, eu tenho que observar que aqui eu tenho 2... Então, o ponto serve para isso, para mostrar onde que as sílabas devem ser separadas. Muitas vezes, no caderno, o que a gente faz? A gente não usa o ponto, né? Aqui o livro, ele utiliza o ponto. Nós utilizamos o tracinho. A gente, às vezes, vai separar no caderno, a gente separa assim, né? Ó, né? A gente usa esse tracinho aqui, ó. Então, no livro, lá no dicionário, nós vamos encontrar um ponto. Ó, eles separam assim, ó. Tá vendo? Eles utilizam esse ponto aqui, ó. Ao invés do tracinho, eles utilizam o ponto. Bom, e os 2 pontos? O que está acontecendo aí com os 2 pontos? Os 2 pontos servem para mostrar que nós temos 2 vogais juntas. Aqui, ó. Só que a gente tem que observar se elas vão ficar juntas ou separadas. Então, não é porque eu tenho 2 vogais que as 2 vogais vão ficar juntas. Então, eu tenho que o quê? No caso, quando eu vejo 2 vogais, eu tenho que verificar se elas vão estar na mesma sílaba ou não. Uma pode estar na mesma sílaba e a outra não. As 2 podem estar na mesma sílaba ou nenhuma das 2 podem estar na mesma sílaba. Então, eu tenho que prestar bem atenção, porque aqui, às vezes, a gente vai olhar aqui, é o I e o O. Aqui eu vou colocar junto e aqui eu vou colocar junto também, porque é igual. Não é assim. A gente tem que prestar bem atenção, tá? Como a gente faz a separação dessa sílaba. Correto? Então, pode colocar assim, ó, que os 2 pontos, ele sinaliza, no caso de 2 vogais, tem que verificar se elas estão na mesma sílaba ou não, tá? E a última, 21, antes. Agora, leia o verbete a seguir, descubra a palavra de entrada e observe que ele tem mais de uma acepção. Então, vamos lá. O substantivo masculino, né? Primeira acepção. Sequência de fenômenos psíquicos, imagens, atos, ideias, etc., que involuntariamente ocorrem durante o sono. Segunda acepção, segundo significado, aquilo com o que se sonha. Terceira acepção, é um sentido figurado, fantasia, uma ilusão. E o quarto também, o sentido figurado, desejo, aspiração. E o quinto, na cultura, né, na culinária, bolinho leve, frito, feito com farinha, leite e ovos. Então, no caso aqui, a gente tem vários significados aqui para uma palavrinha só. Qual seria a palavrinha? Sonho. Tá? Nós temos todas essas definições, todas essas acepções, correto? Bom, e aqui a Pro quer que vocês elaboram 2 frases com as diferentes acepções de da palavra sonho. Então, você pode pegar alguma coisa que está falando sobre o seu sonho, né? E também pode falar sobre o bolinho. Então, é bem diferente, né? Esse significado. O significado do sonho, de sonhar, e o sonho que a gente come, tá?
Então, vocês podem fazer uma frase de cada um e dentro da frase tem que ter a palavrinha sonho, correto? Então, é isso aí, nessa semana seriam essas páginas.